Então, é essa a nossa história, né? No final, então, a gente vai dar os avisos para a gente não perder nenhum minuto da palestra da nossa querida. Fazer o bem sem ostentação é o tema de hoje, né? E aí nós vamos, no final, a gente vai dar mais alguns avisos. Vamos então fazer a nossa prece de início para que possamos, entrando dentro dessa sintonia de luz e de amor, sentirmos toda a paz, toda a serenidade, toda a alegria de aqui estarmos. Obrigada, Jesus, Mestre Divino. Que maravilhoso é nos reunirmos com amigos tão queridos, com todos nós que estamos diante das nossas lutas íntimas, das nossas dificuldades, das nossas incertezas, buscando a Tua palavra, buscando os ensinamentos trazidos pelo Evangelho. Os nossos pensamentos se tornam unos nesse momento, Senhor. Quando sentimos que temos dentro de nós já essa sinalização de buscar a Ti, diante de todos os desafios que passamos na nossa existência. Que possamos ter hoje, nessa noite, trazendo toda essa atmosfera que a natureza nos traz, percebendo o quanto, Senhor, a espiritualidade cuida de preparar o ambiente, fazendo com que sintamos o acolhimento espiritual das bênçãos trazidas. Que a nossa querida amiga possa trazer, através de suas palavras, todo um despertar para as nossas consciências, percebendo o quanto que o Evangelho nos traz as diretrizes seguras para a nossa caminhada. Abençoa cada um dos que aqui estejam, que possam sentir todo o acolhimento e as bênçãos de Jesus, hoje, agora e todo sempre. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Eu quero iniciar pedindo desculpa pelo atraso, né? O trânsito, não sei para o lado de cá, porque para a Zona Norte está um caos, né? Eu levo normalmente 20 minutos para chegar aqui. Aí quando eu coloquei 5h30, eu coloquei, já estava dando 35 minutos, tem algo errado. Está um tempo maior do que o normal. Aí já disse ao meu marido, vamos sair de 6, porque a gente vai com tranquilidade. Da minha casa para o esporte, leva... Com o sinal, 5 minutos. Eu levei 40 minutos para chegar no esporte. Foi quando eu mandei mensagem para a Silvinha. Está dando que eu ainda vou ter 20 minutos para chegar aí. Né? Porque está realmente... Aí meu filho disse, o turno da abolição, que é na esquina da minha casa, está interditado. Eu digo, está aí o motivo. Né? A coisa... E aí ainda bem que meu marido veio dirigindo, porque aí eu vim respirando, colocando em prática o que eu trabalho no consultório, o autocontrole sobre a ansiedade, respira, se acalma, tem pressa, está tudo certo, no caminho de Deus. Né? E é, na verdade, um prazer estar de volta na casa de amigas tão queridas, em que eu sou acolhida com tanto carinho. E o tema hoje é um tema tão importante. Inclusive, sabe aqueles dias que tá, meu computador hoje resolveu... Só que quando eu preparo a palestra, eu já jogo para todo canto, né? Porque eu de qualquer problema está salvo em algum lugar. Foi a minha sorte, que até o computador hoje resolveu, né? Mas o desafio que faz parte. Então, vamos lá. Um tema tão importante, né, para a nossa reflexão e autoavaliação. Fazer o bem, importantíssimo, mas ainda sem ostentação, né? E a gente vai buscar ali a fala que está no Evangelho de Mateus, tá? Logo no capítulo 6, versículo de 1 a 4, em que ele coloca: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Isso é importante a gente entender isso. O que é que ele quis dizer com isso, né?
a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompense. E ainda no Evangelho de Mateus, já no capítulo 8, ele coloca: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Falando ainda da caridade sem ostentação, né? Fazer o bem sem a divulgação e a propagação desse bem. Então, em dias como os de hoje, né, em que a gente tem as redes sociais, a mídia, né, e que isso é tão propagado, é preciso a gente analisar o que é que Jesus queria falar sobre esse sem ostentação. Primeiro, fazer o bem sem ostentação, há ali um grande mérito e já demonstra ali que a pessoa que pratica caridade sem preocupar-se com a divulgação, com a propagação, ele já está dando mais importância à vida futura, ao que nós vamos apresentar de volta à pátria espiritual, do que, na verdade, a vida presente, do que, na verdade, acontece no nosso mundo ainda hoje, né? Essa pessoa que consegue, eu coloco consegue porque é um exercício, né, a ser feito por todos nós, ele já está entendendo que a nossa vida é real, é a vida espiritual, né? A nossa pátria, a nossa morada é o mundo dos espíritos. Estamos aqui em mais uma experiência carnal, tendo a oportunidade de aprender, mas a prestação de contas do nosso serviço, da nossa evolução, do nosso aprendizado, será no plano espiritual. A gente costuma dizer que ninguém sabe o dia que a bagagem, que a passagem de volta está marcada. A única fatalidade real da nossa existência é o desencarne, a volta para a pátria. Ninguém sabe quando, mas com certeza, né, é preciso todos os dias avaliar a nossa malinha. Caso fosse hoje, a gente teria o que apresentar no plano espiritual? Em prática do bem, em exercício da caridade, né? Porque é lá que isso vai servir de advogado a nosso favor. Se eu me preocupo que essa caridade, que esse bem se propague e apareça para o mundo material, para que eu possa ser reconhecida, e aí eu já estou recebendo de volta o olhar das pessoas, a fama, né? A observação dos seres materiais. E aí eu já estou recebendo aqui a minha recompensa. Quando ele fala da caridade sem ostentar, é porque essa recompensa, a verdadeira recompensa, nos será dada no plano espiritual. Mas se eu já recebi aqui, se essa dívida da minha caridade já foi paga, eu preciso receber lá? Eu preciso chegar lá e receber? Não, já recebi aqui. Aqui, essa caridade já me trouxe aquilo que eu pretendia, então eu não preciso mais receber nada no plano espiritual. Então, quem entende essa caridade sem ostentar, ele já entendeu o princípio, tá, do plano espiritual como morada absoluta dos espíritos, e que a vida material nada mais é do que uma roupagem, mais uma roupagem das muitas encarnações necessárias para a evolução do meu espírito. Então já demonstra ali a preocupação com a vida material, aliás, com a vida espiritual antes da vida material. E ainda mais, ele acrescenta na leitura que é mais meritório ocultar a mão que dá. Que aí demonstra quando aquele que pratica caridade oculta mesmo a mão que oferece, quer dizer, a atuação na prática da caridade, ele já demonstra ali uma superioridade moral, um espírito amadurecido moralmente, um espírito evoluído, um espírito moralmente evoluído. E esse espírito que já entendeu e já evoluiu moralmente, ele abre mão do reconhecimento, tá, dos nossos pares encarnados, para que possa receber
esse reconhecimento no plano espiritual. E aí eu lembro, quando eu estava preparando essa palestra, eu lembrei de uma trabalhadora lá do centro, que já desencarnou há muitos anos, e eu digo, foi a pessoa que mais soube fazer caridade que eu convivi. Tá? Porque eu tenho muitas pessoas que fazem caridade que não são da minha convivência, que eu me inspiro e admiro. Mas essa trabalhava comigo no centro espírita. Eu digo que ela era a nossa referência, no meu ponto de vista, o espírito encarnado mais evoluído que ela esteve. E ela era já idosa quando eu a conheci, cega, e ela não nasceu cega, ela ficou cega por conta de uma doença genética, que a irmã dela também ficou cega, e ela vivia com salário mínimo de aposentadoria, porque antes ela era costureira da aeronáutica, perdeu a visão, e aí ela aposentou-se com salário mínimo, e esse salário mínimo ela sustentava a irmã, que era cega, e ela dizia que a irmã era uma cega revoltada, e ela não tinha revolta. Então, ela guiava a irmã dentro de casa, porque pelo conhecimento ela já sabia andar sozinha, a irmã não sabia. E ela guiava a irmã para ir no banheiro, para ir na cozinha. E aí ela dizia, já viu cego guiando cego? É na minha casa. E ela era completamente cega. E ela ainda criava 2 netos. E era uma pessoa, assim, de referência. Ela chegava no final do ano, ela ia para o município lá de Timbaúba, que tinha muita pobreza, e aí ela pegava o salário mínimo dela, de aposentadoriazinha, então o 13º dela, ela comprava de alimentos. E aí ela começava, fulano, me dê um fardo de arroz, cicrano, me dê isso. Aí ela fazia, André, eu quero um fardo de charque, porque cesta de pobre tem que ter charque. Ela fazia fulano, e aí ela, com isso, ela montava cestas básicas, tá? E levava para esse povoado de Timbaúba, porque ela dizia, eu sou pobre, mas não sou miserável e nunca passei fome. Esse povo que eu levo a cesta básica passa fome. Aí você se imagina, se colocando no lugar, o nome dela era Georgina, ela já me pediu 1 milhão de vezes para não falar dela nas palestras, porque ela não é nada nem ninguém. Eu disse, pode ser aí para o plano espiritual, porque para cá você é referência. Né? E aí ela dizia, ela levava essa comida e ela distribuía. E a gente tentando se colocar um pouquinho no lugar dela. Você imagine, para quem é CLT, carteira assinada, o que é pegar o 13º todinho, que as pessoas passam o ano esperando, né? Para isso, para aqui, meu 10º eu vou fazer isso. Ela pegava o 10º todo e doava. Doava para quem realmente precisava, porque ela dizia, eu nunca passei necessidade nem nunca me faltou nada, mas esse povo passa fome. E ela pegava, então a gente passa só olhar assim, dizer assim, eu no lugar dela, eu teria coragem. Aí eu dizia, a minha vantagem é que eu sou profissional liberal, não tenho 10º, então estou isento desta questão. Mas ela fazia isso a vida toda. E aí a casa dela era referência de caridade. As pessoas já sabiam que ela ajudava. Então, se você chegasse lá, ela só tivesse um pedaço de cuscuz, ela ia dividir aquele pedaço de cuscuz com quem estava ali. A gente combinava no aniversário dela, uma dava o sapato, um dava um vestido, um dava o perfume. Porque se você der 2, o segundo ela ia doar. Ela não tinha nada repetido. Ela dizia que só precisava de um par de chinelo. Mais nada. Então não tinha por que ter 2, ela dava o outro. E aí chegava a gestante pedindo enxoval, e a vida dela foi isso. Doar. E não é porque não faltava, não é porque a vida era fácil. Porque com o salário mínimo você sabe o que é sustentar uma família. Mas ela soube como ninguém compartilhar. Exercer a verdadeira caridade sem nenhuma propagação. Sem nenhum estrelismo. E eu dizia que ela vinha nos inspirar. Ela vinha nos ensinar e, principalmente, apesar da cegueira, trabalhou dentro da casa espírita, dando passe, fazendo palestra, fazendo caridade, até mais de 90 anos. Incansavelmente, trabalhando e doando-se para a causa do bem. Aí, pós-desencarne, a gente recebe a notícia do plano espiritual que ela havia sido recebida diretamente por Bezerra de Menezes, dizendo, voltou para casa minha amiga Georgina, que como ninguém
sobre compartilhar. Aí eu digo, se eu voltar e Georgina me receber, já está de bom tamanho, porque Bezerra não vai não. Mas pode ser que Georgina, né, abra uma exceção e possa vir me receber, Deus permita. Né? E eu brinco com ela, porque de vez em quando ela manda mensagens, porque eu ia buscar ela para ir para o centro, sempre ia buscar. E ela gostava de pão doce com queijo do reino. E eu sempre comprava, quando eu ia, deixava lá com ela. Aí ela dizia para mim, olha, eu sou pobre, sou preta e sou cega, mas eu sei o que é coisa boa. Pão doce com queijo do reino, não tem nada melhor nesse mundo. Aí eu brinco de vez em quando ela manda mensagem, eu digo, olhe, em nome dos pão doce do queijo do reino. Veja, a minha caridade é o quê? Interessada, não é não? A dela nunca foi. A minha foi. Para você entender o que é com ostentação e sem ostentação. Para a gente entender, porque ela veio para nos ensinar. Porque a gente faz assim, mas Jesus é o espírito mais elevado que esteve nesse planeta. Seguir os passos de Jesus não é fácil. Mas e Georgina? Nasceu pobre, viveu pobre a vida toda, ficou cega. Nunca ouviu uma palavra de revolta em relação ao que ela enfrentava. A primeira coisa que o marido fez foi abandoná-la quando ela perdeu a visão. E ela ficou com 3 filhos pequenos para criar. Formou os 3 professores. E veja, e não tinha uma palavra de reclamação. Ela dizia assim, eu não vou dizer a você que ser cego é bom, mas também não tem motivo para reclamar. É a vontade de Deus. E isso aguçou muito a mediunidade dela. Ela dizia que fechou os olhos da carne, mas ampliou a visão espiritual. E aí ela tinha uma mediunidade muito especial. E aí a gente entende, né, que Georgina foi colocada ali para nos ensinar, para dizer assim, é possível, se ela conseguiu deixar o serviço que ela deixou para nos ensinar, qualquer um de nós consegue. Segundo o Livro dos Espíritos, basta ter vontade, basta querer, basta entender o propósito que nós estamos aqui, né? E entender o que o Cristo queria dizer sobre essa verdadeira caridade desinteressada. E aí a gente sabe que muita gente dá, tá? Primeiro com esperança de que seja reconhecido e que isso seja propagado por toda parte, pensando nos benefícios que possa advir dessa caridade, dessa doação e por autopromoção. Tem. E olhe, também precisamos dessas pessoas, porque o que será da obra social sem as doações das pessoas? Mesmo que a doação seja interessada para autopromoção. Mas o que será das obras sociais, das ONGs, sem essa doação material? Porque a gente tem que saber a diferença do que da caridade material, né? Que é essa caridade que doa, certo? Que doa-se aquilo, que é a caridade que a maioria de nós conhece, que é a caridade assistencial, que doa aquilo que nos sobra, que doa aquilo, né, que não vai nos fazer falta, que é a caridade mais comum praticada. E aí, essa caridade é necessária. Mesmo que seja doando o que nos sobra, o que não vai fazer falta, mas o que não vai nos fazer falta, falta na casa de alguém. O que nos sobra, falta na casa de alguém. Então, seja comida, roupa, né? A gente vai doando aquilo que a gente não vai precisar mais, que é o primeiro passo da verdadeira caridade. Georgina compartilhava o que ela tinha, é o segundo passo. Primeiro a gente doa aquilo que não vai fazer falta. Depois a gente doa, como Georgina, sabendo compartilhar o que ela tinha, dividir o que ela tinha, porque ela só usava extremamente o necessário. Ela só precisava do básico e do necessário. É o segundo passo da caridade. É um nível a mais evolutivo moral do espírito. É saber compartilhar e saber reconhecer que o que eu tenho também é importante para o outro. É a caridade material. E aí a gente vai entendendo que esse primeiro passo é muito necessário entre nós, porque ainda tem gente que não doa nada, tá, gente? Sabe aquele pessoal que guarda tudo em casa com medo de dar e faltar? Não, mas se eu der, sem falar de mulher, né, que guarda uma roupa que não vai caber mais nunca, porque um dia vai emagrecer e vai usar de volta, não usa mais nunca.
Nunca mais. Mas é retenção. Eu vi uma vez de um orientador espiritual que a gente é tão apegado, a gente tem tanto medo desse compartilhamento, que todo mundo tem em casa uma farmáciazinha cheia de remédio que vai vencer. Mas a gente não dá. A gente fica esperando adoecer, esperando a doença chegar, porque pode ser que a gente precise daquela medicação. E aí a medicação vence, a gente não usa, mas a gente não compartilha. Porque pode ser que algum dia a gente precise. E aí a gente vai deixando lá. A gente vai acumulando. Veja como a gente está ainda entendendo o que é a verdadeira caridade, solidariedade e compartilhamento. A gente ainda está nesse... Quanto mais o nível de espírito abnegado, desse espírito mais evoluído, de saber fazer sem ostentar. Mas eu também acho que, nesse ponto, a humanidade também já evoluiu bastante. Porque quem vive em ONG, em obra social, sabe quantas pessoas ajudam sem querer aparecer? Muitas. Que ninguém nem sabe. Que vão lá, que ajudam sem nenhum tipo de exigência. Há muitas das vezes a gente recebe as doações e faz assim, passe o nome para a gente poder publicar, né? O agradecimento. Não precisa. Que a gente quer agradecer as pessoas que ajudam, mas não precisa. Não precisa você publicar nada. Eu não quero aparecer. Já tem hoje entre nós, mas só quem sabe disso é quem vive dentro das obras sociais, tá? Que tem gente que ajuda sem querer aparecer, sem ostentar, com o único espírito de caridade, porque sabe que pode ajudar muito e mudar a realidade das pessoas. Quando a gente está dentro da obra, a gente vê como tem pessoas que querem ajudar sem aparecer. Muitas não sabem nem aonde. Uma vez a gente estava lá na creche, coincidentemente nessa tarde eu estava lá, que eu não fico lá, né, direto, e aí eu estava lá porque a gente estava numa crise tão grande que a despensa estava praticamente zerada, e a gente estava sentada fazendo conta e ver como é que a gente ia poder resolver aquilo para fazer a feira e tal. E aí chegou um rapaz jovem, acho que 20 e poucos anos, extremamente revoltado. A gente tem aquele serviço das penas alternativas, né, aquele trabalho, e aí ele estava indo, né, por conta de, ele estava prestando conta lá à justiça, e ele foi apenado de doar 50 cestas básicas. E ele estava com tanta raiva, porque disse ele que ele foi condenado por conta de desacato à autoridade por conta de um guarda de trânsito. E ele dizendo que o guarda estava errado, e ele estava mais o guarda quis crescer, jovem, né, imaturo, também quis crescer para o guarda, terminou o desacato, não sei o quê, e ele, pela condição que tinha, ele foi apenado de pagar 50 cestas básicas, foi bater lá. E ele estava assim, com ódio ainda da situação. E ele dizia a mim, não é pelo dinheiro, é pela injustiça. Porque, na verdade, ele já chegou gritando e crescendo para o meu lado. E aí eu escutei, eu disse, mas, olha, conversei com ele, tenha calma. Tenha calma, sim, porque Deus nunca erra. Veja, apesar da injustiça que você sofreu, igual ao Mestre Jesus, veja o que foi que aconteceu com Jesus. Terminou condenado à crucificação. Quer mais injustiça do que essa? Então, se Jesus passou por isso, imagina eu e tu. Agora, uma injustiça vai trazer um bem, porque você vai entrar comigo no almoxarifado e você vai ver a situação que a gente está. Aí eu levei ele para o almoxarifado. E aí, quando ele chegou, que viu, eu disse, olha, está vendo esses pacotes de fubá? É o que tem para amanhã. Não tem um açúcar, não tem um leite, não tem um feijão. Eu estava aqui em reunião para a gente fazer um levantamento e ver como ia resolver isso. O senhor acabou de trazer 50 cestas básicas. E resolveu o meu problema pelos próximos meses. Veja os caminhos que Deus tem. Ele se ajoelhou e começou a chorar, pedindo perdão a Deus da raiva que ele estava sentindo. E ele disse, a partir de hoje, nunca mais eu deixo de ajudar a sua creche. Eu digo, está vendo como Deus age? Está vendo aí? Esse é o caminho que a gente desconhece, né? Esse caminho da verdadeira caridade, porque ali ele aprendeu a caridade. Ele era muito jovem, muito imaturo, e ali ele entendeu a importância, inclusive do trabalho que se faz, né? Da importância daquilo que é feito nas obras sociais. E aí, nessa prática de fazer o bem, há aquele que faz o bem realmente se ostentar por modéstia,
certo? Por espírito elevado, modesto, por não querer a propagação e não querer o reconhecimento, porque ele já entendeu o propósito da existência, que é a modéstia real, e existe a falsa modéstia, que é aquele que faz, não fala, mas dá um jeitinho de todo mundo saber e que aquilo seja divulgado e, de alguma forma, seja reconhecido. Esse da modéstia real, esse que realmente não quer aparecer, é aquele espírito, como eu falei, elevado e que não tem o menor interesse em aparecer na história. Faz porque acha que pode e porque tem a obrigação. E que não tem que receber por isso. Não tem que ser reconhecido por isso. É aquele que diz assim, se eu tenho, se eu posso, eu tenho a obrigação de ajudar. Porque eu tenho mais do que a maioria das pessoas. E isso me capacita para que eu possa ajudar as obras, o outro, ou quem quer que precise. E aí eles vão lá e fazem isso porque já tem esse entendimento. Da falsa modéstia, ao contrário. É aquele orgulhoso, é aquele que, quando faz, quer ser reconhecido. E aí a gente vai ainda para o texto do Evangelho, quando ele fala a beneficência praticada sem ostentação tem duplo mérito. Primeiro, além da caridade material, que é essa que a gente está falando, é a caridade moral. Por quê? Porque além de você ajudar materialmente, quando você não faz essa propagação, quando você entrega sem esperar retribuição, você está exercendo a caridade moral. Porque quem recebe, muitas das vezes, se sente humilhado por necessitar. Se sente menor porque o outro tem condição de dar e tem uma condição melhor e ele não. E ele se sente pequeno, humilhado, por estar recebendo, por estar necessitando de ajuda. Aquele que quer aparecer, muitas das vezes quer vídeo, né? Estou fazendo, mas quero gravar. Faça aí o que está fazendo, vamos fazer aqui, vamos fazer ali. E muitas das vezes aquele que está recebendo está se sentindo o menor das criaturas. E aí quando ele se vê nessa situação, ele vai diminuindo. Ele vai se sentindo cada vez menor. E a gente, se a gente olhar para cada um de nós, a gente percebe o quanto, né, que fazer o bem muitas das vezes é uma proposta egóica do nosso espírito. Porque todo mundo diz assim, mas eu fui distribuir a sopa, mas eu me senti tão bem. Nossa, eu saí de lá tão bem. Gente, porque a gente acha, porque eu dou a sopa, eu sou boa. Aí Jesus vai dizer, que menina boa. Ó, saiu da casa dela de noite e foi lá distribuir a sopa. A sopa é uma proposta não para que a Andréa se sinta bem, é obrigação, porque a Andréa tem a dela em casa. Não é para que a Andréa se sinta bem, porque meu ego diz, está vendo como eu sou boa? E quando eu dou, eu quero que o outro reconheça e me agradeça. A proposta da caridade é para que o outro se sinta bem. Para quem recebe, possa ter, não imagine nessas noites frias de chuva, possa ter uma alimentação quentinha, uma noite com mais dignidade. Não é para que a Andréa ache que ela é boa demais. É para que o outro tenha menos sofrimento. Muitas das vezes sem nem condição de agradecer. Porque ele está tão sofrido diante da vida e das dores que enfrenta, ele não tem condição nem de reconhecer. E aí eu lembro um palestrante espírita contando uma história, ele é de Salvador, e ele dizendo assim, que ele fazia parte do grupo que distribuía sopa na noite, quentinhas e tal. E aí tinha um senhor, numa praça, que ficava lá, e toda vez que ele chegava com o lençol, com a mantinha, com a quentinha, que ia chegando perto do senhor, disse que o senhor virava as costas. Ele fazia, mas rapaz, pobre e orgulhoso. Porque a gente vem ajudar e ele não quer. Ele virava as costas e saía. Toda vez ele disse, olha, a gente ia 2, 3 vezes na semana. Pois ele nunca aceitou. E a gente dizia, pense, olha, tá vendo? Isso é reencarnação. É um espírito orgulhoso reencarnado. E aí, não quer receber ajuda. E ele disse que ficou até um dia que ele teve um sonho. E ele disse, desse sonho, ele resolveu levantar-se de madrugada sozinho e foi lá na praça. Levou um lanche, levou a mantinha. Chegou lá, o senhorzinho estava dormindo. Aí ele foi, deixou a manta e deixou o lanche. E foi embora. No outro dia de manhã cedo ele passou. O senhorzinho estava coberto com a manta e o lanche tinha sido comido.
Aí ele parou, ele disse, está vendo que orgulhoso era eu? Eu queria que ele recebesse da minha mão, para eu me sentir muito bom, que eu estava ali ajudando, e que ele me agradecesse, porque eu mereço o reconhecimento dele. O grande orgulhoso que eu dizia ser ele, era eu, que fazia questão do reconhecimento de quem recebia aquele apoio. É o olhar que a gente tem que fazer. Muitas das vezes, a gente faz porque a gente quer se sentir bem. Porque a gente acha que ajudar amacia meu ego e vai fazer de mim uma pessoa reconhecidamente boa. Veja a necessidade que a gente tem de ser visto como uma pessoa boa, de ser reconhecido, eu costumo dizer. Preste atenção que a gente só presta conta a Deus. O que as pessoas pensam ou acham de mim tem mais a ver com o que elas carregam no coração do que comigo. Agora, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que eu carrego de bom e de ruim, sabe como é que está a minha bagagem. E é a Ele que eu vou prestar conta. Inclusive, da falsa modéstia, da necessidade egóica, né? Da dificuldade de compartilhamento real e por aí vai. Ele sabe realmente o que se passa dentro de mim. E a caridade sem ostentação é uma característica de espírito muito elevado, que não precisa amaciar o ego, achando que é bom, que não precisa que o outro reconheça. Quando a gente começou lá na creche, há quase 30 anos atrás, eu lembro que a gente sofreu uma rejeição enorme da comunidade. Enorme. E aí, uma das vezes eu ia chegando, aí um dos moradores disse assim, eu só queria saber o que é que essas branquelas querem com isso aqui. A gente entrou extremamente ofendida, né? A gente está ali trabalhando para manter. E ainda fica... E aí, sabe o que a espiritualidade fez? Foi. Tá bom. Então, essa semana, vocês vão pegar a lista das crianças e vão visitar a casa delas. Uma por uma. Vão lá. Depois que vocês visitarem a casa, na época a gente tinha 80 e poucas crianças, vocês visitarem, aí a gente conversa sobre isso. A primeira casa que a gente entrou era em cima de um córrego, era um barraco de pau, em cima do córrego, aquelas madeiras que não se encontram, que se você pisar errado, o pé resvala para dentro do córrego, era um vão só, uma fedentina horrível, porque era um córrego, né? Uma coisa deplorável. Na segunda casa que a gente entrou, certo? A primeira casa a gente foi super bem recebida. Na segunda casa a gente olhava o endereço e fazia, mas aqui não tem casa. Era só um muro enorme. Mas tem casa. Está aqui o nome dessa rua, mas não tem casa. Aí a gente viu mais na frente uma puxadinha do muro de lona. Só pode ser aquilo ali. Aquilo ali deve ser. Vamos lá. Aí quando a gente chegou, aí a gente bateu palma, né? Não tinha porta, não tinha nada. Aí empurra assim a lona um deficiente no chão, porque não tinha cadeira de roda, né? Ele não andava, um senhor. Quando ele viu, oh, que prazer as senhoras aqui. A gente acabou de passar um cafezinho, entre senhora. Eu olhava, foi eu e mais duas amigas, uma olhava para a cara da outra. Ele recebeu, ele disse, nunca pensei em receber a senhora na minha casa. Que prazer, aquela coisa toda. A gente só foi 2 casas. Só 2, eram 80 e tantas. Só foi 2. Na segunda, a gente voltou ao centro e disse assim, irmão, a gente já entendeu. Nós é que somos orgulhosas e queríamos o reconhecimento da comunidade. Porque o que é que a gente pode exigir dessas pessoas que vivem num estado de miséria tão grande, né? Que a vida para eles é tão dolorida. A pessoa, para ser grata, tem que ter conhecido gratidão na vida. O que é que essas pessoas conhecem de gratidão? Quais são as oportunidades que eles tiveram para poder ser grato a alguém? Nenhuma. Nenhuma. A gente é que queria ser reconhecida como boas, porque estava lá ajudando. E eles não podem ser gratos porque eles não conhecem gratidão na vida, só conhecem dureza, violência, miséria. A ausência, olha, existe o pobre, existe o miserável. O miserável, além da fome material, tem a fome de alma, que não conhece afeto, em que a vida é de muita dureza. E aí a gente entendeu que a gente não tem que esperar o reconhecimento, muito menos a gratidão. Que a gente, sim, tem a obrigação, pelas oportunidades que a gente tem, pelo conhecimento da doutrina espírita, de ser tolerante,
paciente, benevolente para com aquelas pessoas. Porque, segundo o próprio Evangelho, a caridade real, a gente sabe que a palavra caridade vem do latim carita, que significa amor. E o conceito de caridade deve ser entendido como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é que a gente tinha que aprender. Só precisou 2 casas para a gente entender que a gente não estava sendo benevolente nem indulgente com nenhuma daquelas pessoas. A gente esperava que elas reconhecessem em nós uma virtude que a gente ainda não tinha adquirido, a partir da benevolência, que é só ver o bem em cada uma dessas pessoas, independente. O perdão das ofensas. Entender que eles não conseguem enxergar a vida com outra ótica. A partir dali, a gente começou a entender qual era o papel da gente ali na sociedade, né? Ali naquele momento. E aí, a gente entende que, além dessa caridade material prestada, era preciso a gente aprender e desenvolver em nós a caridade moral, que é a que não custa nada, mas é a mais difícil. É olhar para o outro e só ver o bem que ele carrega. Por quê? Dificuldades, sombras, todos nós temos. Todos nós carregamos as nossas imperfeições. Todos nós temos as nossas sombras. Mas, assim como Cristo, que só enxerga o melhor que habita em nós, espera que a experiência evolutiva trabalhe as nossas imperfeições, mas ele enxerga o nosso potencial. Ele olha para a gente e vê o que a gente pode melhorar. Aonde eu posso chegar? O Cristo não olha as minhas imperfeições. Ele sabe que isso eu vou ter oportunidade, através dos desafios evolutivos, de transformar, de ressignificar, de melhorar. Ele olha para mim e vê o que eu posso me transformar a partir das experiências evolutivas. E é só isso que importa para ele. É só isso que ele leva em conta. Assim como tem uma narrativa nos livros de André Luiz, em que ele estava na reunião mediúnica junto com o orientador, e o orientador vai dizer, está vendo esse médium? Ele é assim, assim, assado. Está vendo esse doutrinador? É assim, assim, assado. E foi apontando as dificuldades de cada trabalhador. E André Luiz assim meio, poxa, como é que isso mantém uma casa religiosa? Ele fez, mas apesar de tudo que eu lhe disse, todos estão aqui reunidos com o único intuito que é fazer o bem, sem olhar quem. Amar ao próximo, como a si mesmo, e amar a Deus. É só isso que importa para a gente. O resto eles vão aprender com os desafios da vida. A gente olha para o que eles podem se transformar e não para os defeitos que eles carregam. Esse é o olhar que a gente tem para com o próximo? Olhando para o outro como Jesus olha para nós e dizendo assim, ele é assim, assim, assado, mas você não sabe o potencial de luz que vai se transformar aí. Se a gente olhar as histórias evolutivas dos espíritos, as histórias reencarnatórias, você vai ver. É o potencial de autoiluminação que vai cada vez mais se desenvolvendo até o ponto que ele seja pura luz. E é isso que é benevolência. É olhar para o irmão que chamou a gente de branquela, que a gente não tinha o que fazer, e ver nele um irmão meu, ou eu mesma, em outra encarnação. E que ele não tem obrigação nenhuma de reconhecer o que eu faço. Porque quem é que vai olhar para mim? É ele ou Deus? É Deus. E Deus não vai ser grato, não. Deus vai dizer, aprendeu a lição, vamos para a próxima. Porque a gente está aqui com o propósito de amar, que essa é a proposta do Cristo. Amar, amar e amar. E quando a gente pega essa leitura, e aí é um ponto que a gente precisa integrar na nossa emoção e no nosso entendimento, que a gente sempre pensa aí que assim, a ostentação é a mão não saber o que a outra faz. Mas ele está falando em relação a quem? É o outro? Ele faz que a vossa mão direita não saiba o que a vossa mão faz. Então, ele está dizendo que é a mão de quem? A minha. A minha mão. Não é ela que vai olhar para a minha mão e ver o que eu faço. É eu não mostrar a mão, ninguém vê e está tudo certo. Não, ele está dizendo que a vossa mão não saiba. Então, se minha mão não sabe, é porque sou eu que não tenho
que levar em conta o que eu faço, que aí entra aquele processo que eu falei egóico. Ele diz, é a sua mão, a direita não sabe o que é a esquerda, então você não vai nem somar aquilo que você faz. Porque já ouviram essa frase, eu fiz tanto por fulano, eu ajudei tanto. E vê a minha paga? Alguém já ouviu essa frase? Não é isso que a gente escuta? Fiz tanto. E na hora que a gente precisa, cadê? Aí ele diz lá que a vossa mão é você que não pode prestar atenção ou focar em contagem. Eu estou muito bem, eu já estou conseguindo. Não. E sabe quando a gente vai conseguir que a nossa mão não saiba o que a outra faz? Quando a gente for um espírito elevado. Um espírito moralizado a ponto de que o que eu faço, na verdade, ser espontâneo. Hoje a gente se esforça para. Chegará um momento que fazer o bem será igual a respirar. Alguém se lembra que está respirando? E a gente respira. Alguém escuta o coração batendo, só se tiver taquicardia você vai sentir. Mas normalmente há lá o pulso e você não está lembrando. Você respira e não sabe. Chegará um momento em que o nosso espírito fará o bem do mesmo jeito que respira. Aí, nesse ponto, a mão esquerda não vai saber a direita e vice-versa. Porque será simples, espontâneo, natural e efetivo. Efetivamente, uma forma de viver. Aí a gente não estará mais contabilizando. Porque enquanto a gente contabilizar isso, a gente ainda está contando uma mão para a outra e pior, né? Esperando que os outros enxerguem. A partir do momento que eu preciso de likes, né? Que eu preciso de visualizações, que eu preciso de aplausos, que eu preciso do reconhecimento, sem nem mesmo, como a gente fazia, olhar para a dificuldade que aquelas pessoas carregam, né? E a gente achando que, apesar da dificuldade, eles tinham que olhar o bem que a gente estava fazendo. Enquanto isso, a gente não entendeu que a vossa mão não saiba o que a outra faz, porque a gente ainda vai para a conta. Alguém já parou para pensar se teve alguma atitude de bem hoje? Quem teve uma que fez alguma coisa boa hoje? Poxa, ninguém, nenhuma. Nada. Tá tudo sendo muito bem, viu? Aqui o pessoal do Maria Dolores tá. Mas olhe, a partir do momento que a gente para dizer nenhum, é porque a gente está contando. Porque a natural e espontânea não entra mais nem no nosso processo racional. É espontâneo igual a respirar. Enquanto eu digo, hoje eu não fiz nenhuma, ontem eu fiz uma coisa boa. A gente está ainda no processo egóico. Agora, gente, a boa notícia é o nosso nível evolutivo, tá? Com raras exceções, certo? Que vem ao nosso planeta como fonte de inspiração, ainda estamos necessitados, muitas das vezes, desse olhar. Até que a vida vem e dá uma pancadinha, como deu na gente, só acorda. Não é para ninguém ver, não. A obrigação... E aí, sabe o que a espiritualidade diz para a gente? Mentalizem o seguinte: cada criança que chega naquela creche é uma criança que vocês se comprometeram em encarnações anteriores. É espírito que vocês precisam resgatar e se reencontrar. E aí a gente entende o verdadeiro propósito de fazer o bem sem ostentação. E para a gente poder finalizar esse olhar, né, que aqui já eu entendi que todo mundo já entendeu a proposta e parabéns por isso. Não estou brincando, estou falando sério. Quem aprendeu está fazendo a coisa certa. E aí, na psicografia de Chico, tá, pelo Espírito Emmanuel, ele coloca como nos convida a exercitar a caridade nas suas diversas manifestações. E aí ele diz: para o faminto se reveste em alimento, para o triste é o consolo, para o enfermo é a visita, para o ingrato é o esquecimento, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o abraço amigo, para o ignorante é o ensino, para o estudante é o concurso no aprendizado, para o mal é a paciência, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o orgulhoso é a humildade, para o impulsivo é a serenidade. Esse é o caminho de ser feliz, contrário ao ter razão.
É o exercício diário, porque todo dia é uma oportunidade nova de aprender a fazer o bem. Inicialmente, pode ser da forma que você quiser, material, para que nos leve à caridade moral, para que através disso a gente possa ser caridoso para conosco mesmo e as nossas dificuldades. E a partir daí, a gente verdadeiramente elevar-se a ponto de esquecer e praticar o bem instintivamente, espontaneamente, simplesmente e naturalmente, como respirar, né? Em tempos hoje como rede social e de ostentação, pratiquemos a caridade desinteressada. E se usarmos a rede social, é para propagar coisa boa, boas notícias, boas histórias, bons exemplos, para que a gente possa edificar um mundo melhor. Porque é a proposta doutrinária do Cristo, do Evangelho, da doutrina espírita. Qual a maior caridade que se pode fazer com a doutrina espírita? A sua divulgação. Passar para frente aquilo que a gente prega e principalmente colocar em prática, porque falar por falar não edifica ninguém. E aí, para encerrar, eu trouxe a historinha que está no livro Fonte Viva, que se chama A Retribuição. Eu vou só resumir. É que o momento para a gente entender o espírito e o propósito da existência. Simão Pedro questiona ao Mestre Jesus: Senhor, isso está inclusive no Evangelho, Senhor, qual será a nossa retribuição a nós que largamos tudo, largamos a família, largamos a casa, largamos os nossos empregos para te seguir? O que nós vamos receber em troca? Qual será a nossa retribuição? Jesus, que não perdeu uma oportunidade edificante de ensino, ele disse: qual é a retribuição da semente do trigo depois de tanto sol para desabrochar? Ele vira o próprio trigo. A semente leva sol, arrega e vira o trigo. Aí ele faz, depois de tanto esforço para desabrochar, qual será a retribuição do trigo? A moenda, a tritura. Você pega os grãos do trigo e vai triturar para que o trigo vire farinha. Então imagine que o pobre do trigo que se esforçou, levou um sol quente, vai ser triturado para que vire farinha. Aí ele diz: e qual será a retribuição da farinha depois de tanta trituração, de tanto sofrimento na moenda? Ela vai virar massa. Aí a massa é o quê? Sovada. Vai na sova, né? Para a massa crescer. E aí depois que o pãozinho está pronto, formato do pão, qual será a recompensa para a farinha, para o trigo? Forno. Quentura de novo. E aí, depois que o pãozinho está pronto, qual será a retribuição para aquele pão? Servir, alimentar. Aí Jesus vira para Simão, ele conta essa história de uma forma muito mais bonita. Estavam lá no livro Fonte Viva, se eu não me engano é a leitura 22. E aí, qual será a recompensa e a retribuição para aquele pão que foi triturado, que levou sol, que levou forno, que foi salvado? Servir. Aí ele faz: Pedro, qual será a retribuição para tu que abraçaste a causa do Pai maior? Servir. E primeiro, seja grato pela oportunidade que Deus te deu. Não importa o tanto de triturado, de sova, ele quis dizer, não importa os sofrimentos e os desafios que você vai enfrentar, agradeça a Deus a oportunidade de servir. Assim como a natureza o faz espontaneamente para alimentar a humanidade. É isso. Caridade sem ostentação é entender que a nossa obrigação é servir. E que isso não nos faz uma pessoa boa. Isso não nos transforma nas pessoas boas. Apenas que a gente entendeu o propósito existencial e a necessidade do nosso espírito para evoluir. Então, que Deus abençoe a todos vocês e a grande oportunidade evolutiva que estamos tendo de servir. Continuemos na caridade material. Continuemos doando, seja o que sobra, compartilhando, com o exercício dificílimo da caridade moral, para só olhar o bem e só propagar o bem. Que é aquela coisa, né? Fulano está tão assim, é porque... Mas mulher, veja aí o lado bom. Apesar disso, ela faz isso.
Vamos tentar enxergar, assim como Jesus olha para cada um de nós, vendo o potencial de cada um e aproveitando a oportunidade única de não merecermos o olhar que aguçaria em nós o orgulho e a vaidade da sociedade e da humanidade. Porque isso é uma armadilha para nós. Querer ser reconhecido socialmente, esperando que Deus enxergue o propósito do nosso coração e nos dê cada dia mais, a cada dia, a oportunidade de servir, de ajudar e de crescer com isso. Porque isso é o que vai transformar e regenerar o nosso planeta. Que Deus abençoe a todos vocês, a essa casa de amor, e mais uma vez uma gratidão muito grande pela escuta, pelo carinho, pelos olhares carinhosos que vocês dirigem a mim. Um beijo no coração de todos. Então, meus amigos, fica esse convite aí tão importante, né? Da gente fazer esse movimento da caridade, que aí a gente vai, como Emmanuel diz, né? Começa a fazer conscientemente, porque depois a gente está fazendo inconscientemente e espontaneamente, né? E aí, quando a gente se deparar com as situações ainda de dificuldade, né? Que ainda é um outro passo que a gente começa a ter. Diante de uma dificuldade, você não vai chegar em casa agradecendo a Deus porque você tem e o outro não tem. Muitas vezes acontece isso, né? Ai, mas eu volto da caravana, mas eu agradeço tanto a Deus. Meu Deus, eu tenho minha casa, eu tenho tudo. Veja, que não é isso, né? A gente não tem que agradecer a Deus porque a gente tem e o outro não tem, né? O passo a mais que a gente vai dar, eu estou nessa condição de ter mais agora, exatamente para ajudar o próximo que não tem. Mais obrigação ainda, né? E a gente ainda vivencia isso. Nós ainda vivenciamos essa condição. Obrigada, minha querida amiga, que coisa maravilhosa, viu? Conte sempre conosco aí nas nossas doações, dividindo aqui o pão, dividindo aqui, né? Sempre. Lembrando a vocês o nosso seminário. Então, vamos fazer o bem sem ostentação. Vamos comprar os ingressos do nosso seminário. Cadê até o cartazinho para devolver aqui o nosso banner? Nosso seminário agora em agosto, né? As cartas de Paulo, tudo isso é para angariar os fundos para a construção da nossa ONG, né? A gente sabe que a nossa ONG aqui, ela funciona e a gente precisa realmente aumentar nossos espaços para o atendimento, e o seminário, as cartas de Paulo, acontecerá no dia 30 de agosto, mês que vem já. A gente vai estar recebendo o Álvaro Morderray, de São Paulo, o Vitor Hugo, de Minas, e o professor Severino Celestino, aqui da Paraíba, tá? Vamos trabalhar o tema Cartas aos Coríntios. Então, um dia todo maravilhoso, um dia com música, um dia com encontros, tem praça de alimentação. Então, se programem para ficar o dia todo lá com a gente, e que vai ser muito importante, né, para nós. Alguém está vindo à casa pela primeira vez? Ah, você? Tudo bem? Como é que você está? Qual é seu nome? Seja muito bem-vindo à nossa casa, viu, Flávio? A gente tem o hábito de ofertar o Evangelho, aquele que vem à casa a primeira vez, tá certo? No final aqui da palestra, venha receber. Às terças-feiras nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, intercalando com o Livro do Céu e Inferno. Esse mês agora a gente está estudando o Céu e Inferno. Às quartas-feiras a gente tem o EJA e o EAD, o estudo mais aprofundado da doutrina. Quinta a gente estuda o Evangelho, tá? E aos domingos a gente tem evangelização infanto-juvenil aqui são 120 crianças atualmente, tá? Seja muito bem-vindo à nossa casa. E a cada 2 meses a gente faz as caravanas, né? As caravanas para os interiores. A gente vai estar agora no dia 9 de agosto, indo para Surubim. Então, quem também tiver possa ajudar de alguma forma, é porque a gente leva realmente, né, atende algumas famílias lá e fazemos distribuições. É um dia realmente muito bom. E estejam convidados para participar também, tá bom? E lembrando também o aniversário da nossa casa,
agora em agosto, 10 anos da nossa casa. Tema central sempre um tema tirado do Evangelho das Palavras de Jesus. Todos que amam a verdade escutam a minha voz, está em João 18:37. A gente vai estar aqui com o Mercedes Almeida, o Alisson Guedes, professor Humberto Vasconcelos e o Washington Luiz, nosso presidente da FEB, da federação. Então, meus queridos, vai ter passes agora, tá? No final, e que possamos ter um final de semana de muito amor, de luz, de muita alegria, né? De muito evangelho. Vamos pedir para a nossa querida fazer a prece, por favor. Mestre de infinita bondade, que a tua luz fecunda e infinita envolva esta casa evangelizadora e a cada um de nós, encarnados e desencarnados, que aqui se encontra. Que os teus mensageiros de luz, que já estão entre nós, possam derramar bálsamos para os nossos males físicos, espirituais e emocionais, e que possam expandir essa luz pela casa dos vizinhos, dos parentes, dos amigos, dos inimigos, pelos locais de dor e sofrimento, que possa tocar o coração dos líderes religiosos, dos líderes mundiais, para que a palavra de ordem no nosso planeta finalmente seja fraternidade, e que essa fraternidade se espalhe nos países em guerras e em flagelos destruidores, minimizando tanta dor e sofrimento. Te pedimos, Senhor, pelo movimento espírita, para que possa cumprir a missão que lhe foi confiada de Consolador prometido, regenerando, auxiliando, como um grande exército do bem, a regeneração planetária. Te pedimos em especial por esta casa de amor, para que os bons espíritos aqui permaneçam inspirando bons pensamentos e boas atitudes, para que a paz, o amor, a união, a perseverança e a fé seja sempre o mote desta casa evangelizadora. E é sobre a égide do Mestre Jesus, o timoneiro da nossa jornada, sob as bênçãos dos teus mensageiros de luz, que nesse momento, com o coração cheio de gratidão pela oportunidade que tivemos na noite de hoje, pedimos a permissão para encerrar e que os teus obreiros nos acompanhem para que possamos chegar em paz, levando essa luz divina a todos os nossos familiares e amigos que lá se encontram. Que tua luz e o teu amor estejam entre nós hoje, agora e sempre. Muita paz a todos.